Olá, meus queridos, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Júnior Legi e quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Essa palavra está escrita no livro de Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Queridos, essa história de José é uma história muito inspiradora. E Deus ele tem falado muito comigo nesses dias a respeito da vida de José. E ele ministrou ao meu coração um tema: mantendo o caráter e a identidade, mesmo em dias difíceis. O interessante, queridos, que José ele teve que manter o seu caráter e a sua identidade nos tempos difíceis que ele passou, que ele enfrentou, que ele vivenciou. Esse texto que nós acabamos de ler, queridos, narra a história do início de José, onde ele teve um sonho onde o seu molho se exaltava acima dos molhos dos seus irmãos, onde os molhos dos seus irmãos também se prostravam diante do molho de José. Isso era um sonho que Deus estava dando a José a respeito do seu futuro, a respeito do seu propósito. Só que, queridos, assim como José, nós temos sonhos esses que não são nossos, mas que são gerados por Deus para um tempo e para um propósito. Assim também foi o sonho de José, o propósito de José. José era apenas um menino de 17 anos quando teve esse sonho, quando Deus lhe deu esse sonho. Todos desacreditaram de José, queridos. Seus irmãos desacreditaram de José, os seus pais desacreditaram de José. Ninguém acreditou no sonho de José. Como pode um garoto de 17 anos, um jovem imaturo, sem experiência, se exaltar ao ponto de os seus irmãos mais velhos se reverenciarem e se prostrarem diante dele, onde os seus próprios pais também iriam se prostrar diante dele? Como pode isso? Mas José, queridos, ele tinha um propósito, ele tinha um sonho que não era somente dele, mas era de Deus. Só que para que esse sonho se cumprisse, querido, tinha fases, tinha tempos, tinha situações que José precisava passar para chegar à maturidade e à sabedoria de quando chegasse nesse tempo ele viesse a exercer com maturidade, com excelência aquilo que Deus tinha determinado para ele. O interessante é que, queridos, ele passou por diversas fases que provaram o seu caráter, fases que provaram a sua identidade, fases difíceis, fases de escassez, fases de traição, de calúnia, de prisão, fases de esquecimento. José passou por todos esses processos. Logo em seguida, algum tempo, José teve esse sonho. Seus irmãos, com ciúme dele, o venderam como escravo para o Egito. E lá no Egito, queridos, servindo a Potifar, na casa de Potifar, também ele foi caluniado pela esposa de Potifar,
pois essa queria que José deitasse com ela, mas José não se deitou com ela, porque José mantinha o seu caráter e a sua identidade. O interessante, queridos, que por causa disso José ele foi para a prisão, ele foi preso. E lá na cadeia, queridos, também José revelou os sonhos do padeiro e do copeiro que tinham sido presos. E esses homens, um morreu e o outro saiu da cadeia, mas também, mais uma vez, José foi esquecido. Só que Deus ele tem um tempo para tudo, queridos. E depois de que o copeiro do rei foi solto, após José revelar um sonho da parte de Deus sobre a vida dele, ainda passou-se ainda 2 anos para que o copeiro se lembrasse de José e falasse a respeito de José para o faraó. O interessante é que desde o dia que José ele teve o sonho até que José chegasse diante de faraó para interpretar o sonho de faraó, foi 13 anos, querido. 13 anos José afastado da família, José vivendo numa terra estranha, numa terra alheia, numa terra onde não tinha comunhão com Deus, onde Deus não era adorado lá, onde os seus pais não estavam por perto, os seus irmãos não estavam por perto, a sua família não estava por perto, onde José vivia isolado do seu convívio familiar e ainda mais como escravo. Mas José ele não perdeu a sua identidade nem o seu caráter. E é interessante que quando José, ao se posicionar mantendo a sua identidade e o seu caráter, nós vemos que Deus o abençoava. Na casa de Potifar, queridos, as coisas de Potifar, a colheita de Potifar, a casa de Potifar, os animais de Potifar, queridos, eram abençoados por causa de José, porque a bênção de Deus estava sobre José. Quando José ele foi caluniado e foi preso lá na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro, e o carcereiro entregou o cuidado da cela para José. E todos os presos obedeciam e respeitavam José. Queridos, quando nós nos posicionamos, quando nós mantemos o nosso caráter e a nossa identidade em tempos difíceis, Deus nos abençoa mesmo nesses tempos difíceis. Porque o interessante, queridos, que esse tempo difícil que José estava vivenciando não foi algo que ele escolheu, foi Deus que direcionou ele para estar vivendo esse tempo. Porque esse tempo de escassez, de dificuldade e até mesmo de isolamento familiar era o tempo que Deus estava desenvolvendo José, desenvolvendo o seu caráter, desenvolvendo a sua identidade, desenvolvendo a sua maturidade, desenvolvendo o amor, a graça no coração de José, queridos. Talvez esse tempo que você está passando de dificuldade, de deserto, de escassez, é Deus trabalhando o teu caráter, é Deus desenvolvendo a tua identidade, é Deus quebrantando o teu coração, é Deus restaurando as tuas emoções, é Deus te preparando para algo maior e melhor da parte dele para a sua vida. Por isso mantenha a sua identidade, mantenha o seu caráter, não se corrompa com as coisas desse mundo, não se corrompa com as coisas do Egito, não se corrompa com as coisas que tem tentado desviar o teu propósito e a tua identidade, querido, porque tudo isso que você está passando é uma preparação, é um desenvolvimento para o propósito de Deus para a sua vida. Assim aconteceu com José, queridos. No tempo que chegou escassez sobre a terra do Egito e sobre todas as terras, Deus levantou José, querido. Deus levantou José para sustentar toda a terra do Egito e também até mesmo a terra dos seus pais, Israel. Queridos, por isso Deus enviou José até o Egito.
para que ele fosse alguém que desse sustento para o seu povo, para a sua descendência, para a sua geração. Por isso Deus ele nos permite, queridos, a passar por situações às vezes difíceis, porque Ele está preparando o nosso caráter. Deus está preparando a nossa vida, para que quando chegasse o tempo de dificuldade, de escassez, nós venhamos a ter a atitude correta diante dessa dificuldade e de escassez. Nós vemos uma atitude de José no capítulo 45, versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese ao vosso coração, aos vossos olhos, por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Queridos, esse texto, José está diante dos seus irmãos, onde ele tinha a oportunidade de punir os seus irmãos, de prender os seus irmãos, de mandar matar os seus irmãos. Ele se encontrava agora na posição de governador do Egito. E os seus irmãos vão até lá, atrás de comida. E José, ele entende que o tempo que ele estava vivendo, que ele tinha passado, e o tempo que ele estava vivendo, não era para que os seus irmãos se entristecessem por terem havido o vendido para o Egito, mas era Deus que tinha levado José, antes deles precisarem de ajuda, até o Egito, para que eles fosse lá um agente provedor. Ele disse, querido, na sua palavra, que Deus o colocou como pai de Faraó. Faraó era a autoridade máxima, querido, no Egito. E Deus deu condição, Deus deu posição para José, ao ponto de tudo aquilo que Faraó fosse fazer, ele pedia conselho a José. E ele disse que também Deus o colocou como o Senhor por toda a sua casa. Deus o colocou como Senhor, como governante sobre toda a nação do Egito, sobre todo o povo do Egito, e como regente em toda a terra do Egito. Queridos, Deus colocou José numa posição de governo, de destaque, exercendo ali paternidade sobre a geração, a sua geração. Por causa de José, o povo de Israel não padeceu de fome. Por causa de José, seu pai, seus irmãos não padeceram de fome. A sua descendência não desfaleceu. Antes, deu continuidade ao propósito de Deus. Por causa que José, mesmo em momentos difíceis de dificuldade, ele acreditou no sonho que Deus deu a ele. Ele manteve a sua identidade e o seu caráter nos dias difíceis. Entenda, o tempo que você está passando hoje é tempos de manter a identidade e o caráter, porque no futuro bem próximo, Deus estará te usando para exercer paternidade sobre a tua geração, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus estará levando até você pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma orientação, de um conselho, de um abraço, de uma orientação, de uma oração. Deus estará levando até você pessoas que estão feridas, que estão cativas, que estão angustiadas, e você, que foi o instrumento que Deus escolheu para usar, para curar uma geração, estará sendo esse instrumento para curar, para suprir, para abençoar a sua geração. Meus queridos, essa é a palavra que Deus ele tem ministrado no meu coração para compartilhar com você. Por isso,
dê um like no nosso canal, acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal, dê um legalzinho, um joinha, comente, compartilhe. Se você tem sido edificado pelos nossos vídeos, compartilhe, comente, dê um like, curta, para que mais pessoas venham receber as mensagens que nós estamos comunicando com a nossa geração. Paternidade para uma geração.